Muito obrigado pela presença e pela fidelidade. Vamos para a segunda aula sobre o materialismo histórico. Eu vou tomar a liberdade de apagar o Saiba Mais para que você possa saber mais dentro dessa perspectiva de encontrar as ideias centrais do materialismo histórico. Eu desenvolvi uma primeira ideia, né? Uma primeira ideia, e essa primeira ideia, olha que bonito, eu estou didático, né? A primeira ideia foi a perspectiva de necessidade das relações materiais. Então, a ideia é de que as relações materiais são necessárias. Sobre isso falamos na aula passada, eu não me alongo. O real determina o real dentro de uma estrita inexorabilidade, tudo é como só poderia ser, e naturalmente dentro desta perspectiva de necessidade, né, de relações materiais necessárias, né, o que é que nos importa destacar? Em primeiro lugar, né, na nossa vida, duas coisas se fazem necessárias. Em primeiro lugar, os afetos. Em outras palavras, sentimos o que só poderíamos sentir, né? Então, as alegrias são necessárias, as tristezas são necessárias, na medida que, dado um certo encontro de matéria com matéria, tudo acontece necessariamente. Por isso, são necessárias. Alegrias são necessárias, as tristezas também são necessárias, dentro do sentido filosófico de necessidade. Aquilo que é como só poderia ser. Da mesma maneira, o amor, as paixões de uma maneira geral, o medo, a esperança, né, e etc. Algum dia poderemos elencar uma série de paixões aí, que isso sempre encanta muito. Bom, além das relações, além dos afetos serem necessários, né, nós destacamos a perspectiva do pensamento, né? O pensamento também é necessário, né? O pensamento, enquanto atividade do corpo, é necessário. Em outras palavras, o que passa pela nossa cabeça é o que só poderia passar pela nossa cabeça num determinado momento. Então, essa foi a primeira grande ideia. Decorre daqui que, da mesma maneira que o que acontece conosco é necessário, né, a nossa vida social também é regida pelo princípio da necessidade. A nossa vida social também é regida pelo princípio da necessidade. Em outras palavras, a sociedade à qual nós pertencemos se organiza como só poderia se organizar, dada uma certa situação de materialidade que a caracteriza. Então, de uma certa forma, quem exerce o poder é quem tinha que exercer o poder mesmo, e assim, portanto, a vida social é também uma vida social necessária. Essa foi, então, a primeira grande ideia do nosso curso, absolutamente fundamental. Eu diria que é a primeira grande ideia do materialismo, propriamente. Ou seja, tudo que é explicado pelo materialismo é explicado sob uma ótica de relações materiais necessárias. Muito bem, então passamos hoje à segunda ideia, né? Se eram 8 chaves para o capital, estamos avançando chave a chave. Nessa segunda ideia que eu pretendo desenvolver hoje, né, essa segunda ideia apela para a seguinte perspectiva. Dentro da perspectiva materialista da história, toda a sociedade pode ser observada a partir de 2 tipos de fenômeno. Toda a sociedade pode ser observada a partir de 2 tipos de fenômeno. Um primeiro fenômeno recebe o nome no materialismo histórico de
estrutura. E o segundo de superestrutura. Eis aí a perspectiva um pouco dessa segunda ideia. Então, toda a sociedade tem fenômenos infraestruturais e fenômenos superestruturais. E dentro dessa perspectiva, que é a perspectiva materialista do materialismo histórico, é preciso levar em consideração que todos os elementos superestruturais encontrarão suas causas últimas nos elementos infraestruturais. Então, é claro que aqui nós temos tudo o que, num primeiro momento, diríamos, se relaciona com a economia. E na superestrutura nós teríamos o resto. E, naturalmente, é claro, dentro desse resto, você poderia dar exemplos, como o direito, como a moral, como a religião, como a educação, como a filosofia, como a mídia, etc. Então, qual é a ideia absolutamente central desse momento? É que se eu quiser entender por que o pensamento filosófico de uma sociedade é o que é, a resposta está aqui. Se eu quiser entender por que a educação é como é, a resposta está aqui. Se eu quiser entender por que a religião é como é, a resposta está aqui. E assim por diante. Em outras palavras, eu não posso encontrar respostas para a superestrutura investigando a superestrutura. Isto significa que a superestrutura não é autônoma. Não é autônoma, não se governa, não se explica. Não sendo autônoma, o nome que se dá para o que não é autônomo é heterônomo. Os elementos superestruturais são heterônomos. Olha só que bela frase. Isto é, eles não se explicam por si mesmos. Por quê? Porque no final das contas, para você espremer a investigação sobre o Padre Marcelo, por que o Padre Marcelo faz sucesso, a resposta não está no Padre Marcelo. A resposta está aqui, na infraestrutura da sociedade onde o Padre Marcelo faz sucesso. Vale para o William Bonner, vale para as filosofias de sucesso, para as morais de sucesso, para o direito, para o Gilmar Mendes, para o STF, para as crises no Senado e para o que mais você quiser imaginar. De tal maneira que não será marxista aquele que não buscar na infraestrutura econômica as causas primeiras de todos os elementos superestruturais. Então, o nosso objetivo hoje é atacar essa infraestrutura. Infraestrutura. Um elemento central de toda a infraestrutura, seja na sociedade da pedra lascada ou na sociedade pós-industrial, em qualquer sociedade, um elemento central é sempre o que o marxismo chama de processo de produção. Olha que legal. Processo de produção. Em outras palavras, o que verdadeiramente explica o direito, a moral, a religião, a educação, a filosofia e o demônio, o que verdadeiramente explica tudo na sociedade é a maneira como a sociedade produz bens materiais. E todo o processo de produção, dirá Marx no livro 1 do Capital. E ler o livro 1 do Capital é muito legal. Pega muito bem. Ajuda a construir uma certa identidade pessoal, né? Ajuda a se posicionar no mundo. É uma estratégia de marketing poderosa sobre si mesmo. A leitura do livro 1 do Capital. Viu?
É preciso só identificar aonde você vai aparecer com isso, né? Enfim, de qualquer maneira, pega muito bem. No livro 1 do Capital, que é onde está descrito isso aí, Marx observa que o processo de produção é sempre constituído de dois elementos. Você nunca mais vai esquecer isso. O que ele chama de processo de trabalho e relações de produção. Portanto, o processo de produção é constituído pelo processo de trabalho e pelas relações de produção. As relações de produção são as condições históricas concretas em que o trabalho se dá. Eu vou repetir. As relações de produção são as condições históricas concretas em que o trabalho acontece. Então é claro que você deve imaginar que na Grécia as pessoas trabalhavam, mas as relações de produção na Grécia eram outras, diferentes das do Império Romano, diferentes da Idade Média, diferentes da Revolução Comercial, diferentes da Revolução Industrial. Em outras palavras, as relações de produção são, a rigor, as condições históricas concretas em que o trabalho acontece, em que o trabalho se dá. Então, por exemplo, o professor Clóvis trabalha, você dirá, no seu sentido mais amplo hoje. O professor Clóvis trabalha. Ora, aonde que ele trabalha? Ele trabalha aqui. O que ele faz? Ele dá aula. Quem é que paga pelo trabalho dele? O fulano aí. Quanto que paga? Tanto. Quanto tempo ele trabalha? Tanto. E blá, blá, blá. Então, todas as condições concretas que permitem que o trabalho aconteça recebem o nome de relações de produção. Então, você percebe que enquanto o trabalho é um conceito, eu diria, transhistórico, as relações de produção são exatamente a dimensão histórica concreta e real em que o trabalho pode acontecer, né? Você pode falar de trabalho dentro de uma perspectiva puramente hipotética, mas as relações de produção são concretas. Então, não existe produção sem trabalho e sem as condições materiais concretas em que o trabalho se dá. E isto aqui é o que eu chamo de processo de produção. Então, concretamente, o que é importante nas relações de produção contemporâneas, né? Só para dar um exemplo da sociedade capitalista, que é a sociedade sobre a qual nós vamos mais falar. As relações de produção, elas têm dois elementos importantes. O primeiro deles são as relações de propriedade. As relações de propriedade. A propriedade é o primeiro grande quadro material concreto em que o trabalho acontece, né? Então, a propriedade é o primeiro grande elemento característico das relações de produção capitalista, né? E, evidentemente, um segundo aspecto importantíssimo é a maneira como você distribui a riqueza, né? A maneira como você distribui a riqueza numa sociedade. Então, fundamentalmente, no caso da sociedade capitalista, você tem dois aspectos fortes para discutir as relações de produção, que são a propriedade privada e dois, a maneira como a riqueza é distribuída na sociedade. Mas isso é só para te dar um exemplo. Muito bem, eu acho que você entendeu. O trabalho é o trabalho, as relações de produção são o quadro material em que o trabalho acontece. Muito bem, falemos então do trabalho. Falemos então do trabalho. Falemos então do trabalho. Então, trabalho, né? Destacar isso aqui agora. Então, trabalho. Eu estou invadindo a infraestrutura, tá? Né? Eu não posso entender o Padre Marcelo sem entender a infraestrutura. E o que é que tem na infraestrutura? Produção de bens.
E o que é que tem na produção de bens? Trabalho e relações de produção. Então, para eu entender o Padre Marcelo, eu tenho que entender o trabalho. Certo? O trabalho. É assim que funciona. Muito bem. O que é o trabalho na perspectiva marxista? O que é o trabalho para o materialismo histórico? O trabalho é uma atividade de transformação que é exercido sobre um objeto através de certos meios ou instrumentos. Olha que fantástico! Você percebeu que o materialismo histórico acaba de tornar o que eu faço, digamos, de segunda importância. Porque eu não sei se me encaixei muito bem aí, né? Eu não estou vendo com muita clareza o que é que demônios eu transformo, né? Mas, de qualquer maneira, isso vai ser discutido depois. O trabalho é você pegar um objeto, né? Você pega um objeto qualquer, você age sobre esse objeto e determina uma transformação nesse objeto, no sentido de transformá-lo num produto. Portanto, o trabalho é sempre uma ação sobre o objeto para transformá-lo num produto. O que caracteriza a diferença entre um objeto e um produto? A diferença entre um objeto e o produto é a sua utilidade, né? Portanto, o produto se define pela sua utilidade. Show de bola? Eu acho que você entendeu. Existem 3 elementos do trabalho: a atividade, o objeto e os meios ou instrumentos de trabalho. Uma palavrinha sobre cada um deles. E eu começo pelo objeto do trabalho. O objeto do trabalho é classicamente dividido em 2. São as chamadas matérias brutas e as matérias primas. Qual é a diferença da matéria bruta para a matéria-prima? A matéria bruta é a matéria vinda direto da natureza e ainda intocada pelo homem. A matéria-prima é a matéria já trabalhada pelo homem e pré-preparada para a produção. Razão pela qual, muitas vezes, quando nós pensamos em matéria-prima, muitas vezes estamos, na verdade, pensando em matéria bruta. E todos esses conceitos são conceitos do materialismo histórico, não é? Muitas vezes ressignificados pela burguesia asquerosa que os destrói no sentido de uma luta ideológica. Então, claro, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo como se eu fosse um materialista histórico, mas de uma certa forma, são nomes que são familiares a nós. Matéria bruta e matéria-prima. De tal maneira que o trabalho pressupõe uma ação sobre a matéria bruta ou sobre a matéria-prima, no sentido de converter essa matéria num produto caracterizado pela sua utilidade. Eu acho que você, de uma certa forma, percebe, né, que a discussão filosófica sobre a questão do produto vai aparecer em algum momento. Por quê? Porque, de uma certa forma, para você configurar alguma coisa como produto, ela tem que ser, primeiro, o resultado de um trabalho. E segundo, ela tem que ser alguma coisa que tenha valor de uso. E o que é valor de uso? Alguma coisa que atende a uma necessidade humana, individual ou social. Então é claro, né, que grande parte das discussões filosóficas que você vai ter sobre o trabalho, né, vão incorrer nesta definição de produto. Em outras palavras, o que é efetivamente necessário para que as pessoas possam viver? De uma certa maneira, a grande análise marxista do mundo contemporâneo é que, em grande medida, quase tudo que é produzido no mundo contemporâneo transcende a definição de produto marxista. E por quê? Porque, de uma certa forma, quase tudo o que a indústria produz contemporaneamente não é
estritamente necessário, não se encaixa na ideia de valor de uso imaginada por Marx. Então, por isso, de uma certa forma, o pensamento marxista ele tem limitações para o entendimento do capitalismo ultra avançado que nós vivemos hoje. Porque, por exemplo, essa definição de produto marxista é uma definição de produto que absolutamente não nos serve mais. Né? Se você for pensar em celular, por exemplo, e as coisas que tem dentro do celular, e não sei o que, não sei o que lá, a ideia de valor de uso é uma ideia absolutamente tosca para dar conta do avanço, né, da produção industrial contemporânea. Pois muito bem, então eu acho que ficou claro que o trabalho é a atividade sobre um determinado objeto, segundo certos meios ou instrumentos. Então falei um pouquinho sobre o objeto, queria falar um pouquinho sobre essa atividade. O homem age sobre o objeto e faz do objeto um produto. Olha, toda atividade implica um certo gasto de energia. E a energia que o homem gasta no trabalho recebe no materialismo histórico o nome de força de trabalho. Presta atenção, porque uma coisa é o trabalho. Uma coisa é o trabalho. A outra coisa é a força de trabalho. Qual é a diferença? O trabalho é o resultado da ação do homem sobre a natureza, transformando o objeto em produto. A força de trabalho é a energia que ele usa para transformar o objeto em produto. Você percebe que não são a mesma coisa. Por quê? Porque, a rigor, dependendo do meio que o homem usa para transformar o objeto em produto, ele terá que ele mesmo gastar menos ou mais energia para conseguir a mesma produção. Quer dizer, para conseguir o mesmo resultado. Quer dizer, para conseguir a mesma transformação de objeto em produto, o homem gastará mais força de trabalho ou menos força de trabalho, dependendo do instrumental que ele tiver para essa transformação. Essa diferença entre trabalho e força de trabalho é uma diferença absolutamente central para nós. Por quê? Porque tradicionalmente o capitalismo, ele não remunera o trabalho. Eu digo tradicionalmente. Ele remunera a força de trabalho. Ou, se você preferir, o capitalista se preocupa em repor a força de trabalho. Dá dinheiro para você comer, para você voltar a ter fome, voltar a ter força para poder produzir. Então, de uma certa forma, o salário ou remuneração ao trabalhador não é tradicionalmente dada por aquilo que ele produz, mas por aquilo que ele gasta de força física para produzir. Ora, naturalmente, isto também, dentro da lógica capitalista, já foi em parte corrigido, né? Quando a remuneração do trabalhador, aqui e acolá, passou a estar vinculada ao resultado final da sua produção. Né? Isso aconteceu de várias maneiras diferentes, participação nos lucros, etc. e tal. Isso também já... Mas eu diria, tradicionalmente, né, quando Marx escreveu, 1848 é uma referência interessante, né, o trabalhador ele recebia dinheiro não por conta do que ele produziu, mas por conta da energia que ele gastou. Então, fundamentalmente, ele recebia dinheiro para comer e para se alimentar, ou seja, para recuperar a sua força de trabalho. Ok? Então, nesse sentido, Marx aponta como uma das formas importantes de exploração do trabalho o fato do trabalho não ser remunerado por ele mesmo,
mas ser remunerado pelo gasto que o trabalhador teve em energia para produzir produtos a partir de objetos. Acho que isso ficou mais ou menos claro. Você percebe, então, que o trabalho ele implica uma atividade, e uma atividade implica um certo gasto de energia. Bom, eu queria aqui fazer mais uma observação importante, que é a seguinte, quer dizer, nós poderíamos dizer que essa atividade desempenhada pelo trabalhador e que busca a conversão de uma coisa em produto, esta atividade poderá ser mais ou menos alienada. Então, é exatamente no trabalho que pela primeira vez vai aparecer com clareza o conceito de alienação. Olha, o que significa propriamente a alienação aqui? A alienação aqui consiste no fato do trabalhador, em certas relações de produção, o trabalhador não poder ter plena consciência de todo o processo produtivo. De tal maneira que o trabalhador fica circunscrito ao segmento da sua atividade, sem conseguir dar conta de tudo o que acontece para transformar o objeto em produto. Qual é a imagem que salta à mente de vocês? Olha, eu não vou sentar hoje, hein? Então esta cadeira não. Mas é uma cadeira confortabilíssima. Você não arrisca. Ela é quente, Eu estou de pé, não é por entusiasmo, por marketing, mas é que eu vou viajar e eu não pretendo chegar com os glúteos úmidos. A quentura dessa cadeira é um exemplo clássico de relação de produção. É o contexto material concreto em que o trabalho se dá, né? E a sua temperatura. Olha, então, o que eu dizia? O trabalho é alienado. O trabalho é alienado. A alienação no trabalho. Em que consiste isso? Não conseguir dar conta do processo produtivo. O trabalhador é de tal maneira disposto no processo produtivo a não conseguir captar na sua consciência o processo como um todo, o processo de transformação como um todo, desde o objeto até o produto. A imagem, e foi aqui que eu parei, a imagem clara é Tempos Modernos de Charlie Chaplin, né? Você está lá passando, né? Ele se limita a apertar duas roscas, né? Então, aquela é a imagem clássica, né, do conceito de alienação, né? No sistema capitalista, de uma certa maneira, né, tudo contribui para que o trabalhador seja alienado no trabalho. Isto é, que a sua atividade seja de tal forma segmentada que ele não consiga dar conta do todo do processo produtivo. Eu acho que essa é a primeira ideia de alienação com a qual nós vamos trabalhar mais para frente. É que hoje a aula é uma aula muito técnica, muito conceitual. E portanto, ela é fundamental. Isso aqui é o livro 1 do Capital, né? São as chaves para o Capital que eu estou mastigando aqui. Então é óbvio que nós vamos ter que lidar com esses conceitos mesmo, goste você ou não, né? Então eis aí a questão da atividade. E finalmente, aquilo que Marx considerava o ponto mais importante do trabalho, que são os meios usados para o trabalho. Que naturalmente as pessoas resolveram diminuir o tamanho da expressão e acabaram chamando de meios de trabalho. O que são os meios de trabalho? O meio de trabalho é qualquer coisa que o trabalhador interpõe entre ele e o objeto
com vistas à produção, isto é, com vistas à transformação desse objeto num determinado produto. Né? A ideia de um serrote, a ideia de um martelo, a ideia de uma furadeira, a ideia de tudo o que o trabalhador interpuser entre ele e o objeto com vistas à produção é meio de trabalho. Aí você se espanta. Pô, se o trabalho tem 3 elementos, que são objeto que vira produto, que são atividade que faz o objeto virar produto, e apenas o meio ou instrumento para fazer isso, por que esse é o mais importante? Porque dentro da perspectiva do materialismo histórico, dependendo do meio de produção que você tiver, você acabará desencadeando um tipo particular de relação entre o trabalhador, a sua atividade e o objeto a ser transformado. Em outras palavras, não é a mesma coisa você produzir alimento com um arado manual e produzir alimento com um arado puxado por um trator. O meio de produção determina o resto da produção. Né? O meio de produção é o ponto nevrálgico que determinará o tipo de atividade a ser empregada e, mais do que isso, a quantidade de força de trabalho que deverá ser empregada para a produção, ou seja, para a transformação de um objeto em produto. Você percebe, então, que o meio, na perspectiva marxista, na perspectiva do materialismo histórico, o meio não é secundário. O meio é principal, o meio é essencial, porque é graças à análise do meio de trabalho que eu consigo entender o resto do processo produtivo. E entendendo o resto do processo produtivo, eu entendo também de que maneira o processo produtivo age sobre os elementos superestruturais de uma determinada sociedade. Ou seja, se eu quiser saber por que o Padre Marcelo faz sucesso, e você dirá, esse cara é obcecado com o Padre Marcelo. Não, é só um exemplo, e eu dou esse exemplo porque o Padre Marcelo é um exemplo superestrutural auspicioso. Por quê? Porque o Padre Marcelo está no Carrefour, está no cruzamento de 2, 3 ou 4 pontos superestruturais importantíssimos. O Padre Marcelo é religião, o Padre Marcelo é mídia, o Padre Marcelo é escola, o Padre Marcelo é literatura, que você compra em livraria, o Padre Marcelo é moral, o Padre Marcelo é lição de vida, o Padre Marcelo é... Então, o Padre Marcelo é a própria superestrutura. O Padre Marcelo é ideologia, o Padre Marcelo diz para você o jeito cândido de falar, tudo para ele ensina. Então é claro que, por que esse cara faz sucesso? Faz sucesso por quê? Porque os meios de produção são o que são, porque o processo de trabalho é o que é, porque a economia é como ela é. Você olha e diz, eu não consigo enxergar a relação entre o Padre Marcelo e o arado. Então, é claro, eu me alegro que não consiga, porque isso só pode ser conseguido em dezembro, né? Senão, acaba o curso. Né? Então, por enquanto você tem que acreditar, você tem que ter fé. É porque é. O Padre Marcelo torce para o arado. Por quê? Porque sem o arado ele não faz sucesso. Essa é a ideia um pouco. Eu preciso encontrar na infraestrutura as respostas da superestrutura. Então, eu comecei pelo processo de produção, primeiro grande elemento da perspectiva da infraestrutura. Deixa eu apagar aqui uma coisa. O Marx, ele vai chamar... o Marx vai chamar
o objeto e o meio, ele vai chamar de meio de produção. Por isso é que ele é um cara confuso, velho. Ele podia facilitar mais a vida. Porque ele chama a mesma coisa, né? Então eu vou sistematizar para você. Porque se você for ler o livro 1 do Capital, é meio zoneado o negócio. Não é assim uma leitura clara como a revista Nova, né? Ele escreve mal, né? Escreve mal. Então, olha só. Né? Processo de produção. Processo de produção. Processo de produção tem dois elementos, que são processo de trabalho e relações de produção. Relações de produção. Muito bem. O processo de trabalho tem três elementos: objeto, meio e atividade. Pois ele vai juntar objeto e meio e vai chamar isso aqui de meios de produção. E aí você tem a atividade, é via de regra chamada de trabalho, enquanto que o processo de trabalho é tudo. A atividade é o trabalho. Portanto, a coisa ficou meios de produção mais trabalho, meios de produção mais trabalho, mais as condições materiais da realização desse trabalho, relações de produção, constituem aí a infraestrutura. Você percebeu que ele reorganiza, jogando com as palavras, tornando a compreensão disso nem sempre muito tranquila. Pois muito bem, um pouquinho do processo de trabalho a gente pôde falar. Eu gostaria de destacar que essa perspectiva marxiana do trabalho é uma perspectiva historicamente datada. Em outras palavras, essa definição de trabalho aí é uma definição de trabalho que pode ser plenamente revisitada por outras perspectivas. Hoje o trabalho é muito menos uma questão de transformação de objeto em produto, é muito menos uma questão de produção e muito mais, na sociedade, uma questão de construção identitária. O trabalho é claramente uma espécie de penduricalho simbólico que você agrega à árvore de Natal dos símbolos que te definem. O trabalho é alguma coisa que você conta sobre si e que, de uma certa forma, ajuda você a saber quem é e aos outros saberem com quem estão falando. O trabalho, portanto, no mundo contemporâneo é muito mais entendido pelas suas funções simbólicas do que propriamente pela sua materialidade no processo produtivo. Razão pela qual é preciso entender que o materialismo histórico fala do trabalho não esgota a literatura sobre a questão do trabalho, né? Eu quero deixar claro que no mundo tem muita gente, né, que se dedica exclusivamente ao conceito de trabalho. E, portanto, existe uma produção sobre o conceito de trabalho que é imensa, uma bibliografia gigantesca sobre a ideia de trabalho, né? O que era o trabalho na Grécia Antiga, o que era o trabalho no Egito, o que era o trabalho na Idade Média, o que era o trabalho... Então, é preciso deixar claro que o trabalho que eu estou falando aqui é o trabalho no século XIX, né? É o trabalho proposto por Marx num determinado momento, né, da vida das pessoas e das sociedades. Então, acho que isso aqui ficou claro. Pois muito bem, nós estamos cotejando então na infraestrutura dois elementos: o processo de produção e as relações de produção. E eu disse que as relações de produção, elas, de uma certa forma, implicam as condições materiais concretas em que a produção se dá, em que o trabalho se dá. E nós dissemos que no mundo capitalista a propriedade privada é o quadro material maiúsculo a partir do qual a produção é possível. Ora, aqui vai a nossa terceira ideia. A história, a dialética da história,
o motor da história, o andamento da história, é determinado pela desarmonia entre os processos de produção, ou, se você preferir, as forças de produção, e as relações de produção. Então, peço que considerem o que eu estou dizendo. Em outras palavras, o motor da história está na inadequação entre os processos produtivos e as condições materiais em que esses processos produtivos se dão. Se você preferir, o motor da evolução do capitalismo e da transformação do capitalismo na dialética da história está justamente no fato de que as relações de produção capitalistas não são as mais convenientes para o pleno desenvolvimento da produção no sistema capitalista. Se você preferir, se você quiser entender isso de maneira mais clara ainda, a maneira como a produção se dá, isto é, dentro da propriedade privada dos meios de produção, e a maneira como a riqueza é distribuída, isto é, em grande medida concentrada nas mãos dos proprietários, isto é incompatível, né? Isto é contraditório com o próprio processo de produção daquela sociedade. É por isso que, de uma certa maneira, o que acontece? Toda a lógica dos conflitos sociais, ela tem por trás o quê? O desarranjo entre a produção de bens e as condições materiais dessa produção. Então, se você quiser entender, por exemplo, o MST. Olha, o MST é um movimento que busca um certo conflito, porque busca uma certa transformação. E busca uma certa transformação do quê? Busca transformar as relações de produção. E busca transformar as relações de produção por quê? Porque, de uma certa forma, entende que as relações de produção da sociedade contemporânea, isto é, essas mesmas baseadas em grandes latifúndios, em grandes propriedades de terra e na riqueza concentrada nas mãos de 2 ou 3, essas relações de produção não são as mais adequadas para a melhor produção de bens, no caso do MST, para a melhor produção de alimentos. Então, digamos, este é um argumento oficial apresentado. Não venha me aborrecer com as suas idiosincrasias. Eu só estou dando um exemplo para você entender as relações de produção e as forças de produção. Não me vem com a revista Veja, não, que deixemos para depois. Não estou aqui defendendo o MST. Eu só estou dando um exemplo. Até porque é tão difícil a sociedade se organizar no Brasil para mudar alguma coisa, que quando tem um caso tem que se pegar como exemplo, porque não tem muito outro, né? Não tem outro. Então, nesse sentido, você percebe que o motor da história, o motor transformador da história, está nessa imbricação complicada entre os processos de produção, que são processos de trabalho, né, que são transformação de objetos em produtos, e as relações de produção, que são a propriedade e a distribuição de riqueza. É preciso, de uma certa forma, perceber que a sociedade se estrutura em torno disso. Por quê? Porque alguns grupos vão se aliar às relações de produção vigentes. São os grupos que pretendem conservar as relações de produção vigentes. Isto é, conservar a propriedade privada dos meios de produção, conservar os mecanismos de distribuição de dinheiro, conservar os mecanismos de distribuição de bens em geral. Então, estes grupos, né, constituem uma classe.
uma classe que nós chamaríamos de conservadora das relações de produção. E a outra classe, aquela que busca a transformação das relações de produção. Aquela que busca a revolução das relações de produção. Aquela que busca a mudança das relações de produção com vistas a uma adequação às novas forças produtivas, este é a segunda classe, aquela que nós poderíamos chamar de revolucionária ou subversiva. Portanto, eu diria que existem duas maneiras de enxergar o motor da história. O motor da história você pode enxergar na relação entre forças e relações de produção, e o motor da história você pode enxergar na relação entre as classes sociais que estão por trás destas formas de relação de produção. Ok? Então, nesse sentido, fica evidente, meus amigos, que nós estamos no coração do pensamento materialista histórico, né? Na sociedade em que vivemos, né? As relações são marcadas pelo conflito. Pelo conflito. Então, de uma certa forma, se você não considerar o conflito na análise sociológica das relações entre as pessoas, bom marxista você não é. Né? Bom marxista você não é. Né? Então, claro, o mundo corporativo está prenhe de exemplos de mascaramento desse conflito. Somos todos amigos, somos todos irmãos, somos todos da mesma família, temos todos a mesma missão, vestimos todos a mesma camisa, fazemos churrascos juntos, fazemos até sexo entre nós e portanto, obviamente, não estamos em conflito. Dentro da perspectiva marxista, é óbvio, a luta de classe é o motor da história, e esta é uma frase que você deve anotar e fazer uma camiseta com ela, para ir trabalhar. Eu só espero que você seja o dono do lugar onde você trabalha. Porque senão é possível que não seja bem interpretado, né? A luta de classe é o motor da história. Agora, claro, dentro dessa perspectiva da luta de classe ser o motor da história, nem sempre a luta de classe é percebida. Eu iria mais longe. Eu iria a ponto de dizer que raramente ela é percebida. É por isso, procura me entender aqui, é por isso que a proposta materialista de explicação da história, ela é uma proposta fascinante para uns e irritante para outros. Eu não sei se você se lembra do começo do PT, né? Você ia conversar com o petista, era duro, velho. Por que era duro? Não sei se você teve essa experiência e tal, né? Por quê? Porque o fulano estava convencido que havia mistérios na lógica do funcionamento do universo que só ele entendia. Ou seja, ele te tratava por ingênuo permanentemente, né? Você não entendeu. Por detrás do aparente tem o verdadeiro. E qual é o verdadeiro? A luta de classe. A luta de classe que é o motor da história. Ah, mas não sei, as pessoas aparentemente se dão bem. Engano seu. Ilusão sua. Aquilo que não for luta de classe é ilusório e mentiroso. Então, claro, essa característica do materialismo histórico tornava as explicações materialistas fascinantes para quem as compartilhava e dispunha, e irritante para quem não tinha eventualmente estudado nada disso e não entendia porra nenhuma do que é ilusório e do que não é ilusório, porque as pessoas, de uma certa forma, acreditavam no que viam, e o que o materialismo preconiza é que tudo o que você vê tem uma explicação que você não vê. Que você não vê. Então, por exemplo, se o cara te deu uma cesta de Natal, e eu trabalhei muito tempo
em lugares por causa da cesta de Natal, isso... Eu não estou dizendo isso agora, que eu trabalho só na USP e não tem cesta de Natal, nem mesmo vazia, né? Não tem. Mas eu dizia na época que trabalhava nos lugares, o forte aqui é a cesta de Natal. Né? Eu juro que eu disse isso. Né? E o pior é que eu estava sendo sincero. Ora, o que diria um materialista histórico para mim? Você é um cocô de bode, velho. Porque você não consegue perceber que por detrás dessa cesta de Natal tem toda uma lógica de alienação do seu trabalho, de exploração do seu trabalho e de dominação de classe. Aí eu pegava a cesta, olhava de cima para baixo. O que eu vejo aqui é champanhe, é cereja do Ceilão, é não sei o que e tal, coisa. E claro, essa brincadeira toda ajuda a entender claramente o seguinte. É que as explicações, as verdadeiras causas do processo histórico não estão ao alcance de qualquer um. E é por isso, eu repito, que elas continuam exercendo grande fascínio. É o mesmo fascínio que exerce o conceito de inconsciente na psicanálise, é o mesmo fascínio que exerce a filosofia de Nietzsche com as suas pulsões, os seus instintos, os seus universos profundos e as suas coisas, e o fato é que essa perspectiva da infraestrutura e da superestrutura exerce tanto fascínio quanto ela for misteriosa e de fato pouco esclarecedora daquilo que a gente vê. Muito bem. Então, chegamos num ponto interessante do nosso curso. A luta de classe é o motor da história. Você entendeu o porquê da luta de classe. Você entendeu que os processos de produção não se encaixam mais com as relações de produção. Alguns querem mudar, outros querem conservar. E, portanto, é óbvio que alguns que queiram conservar são aqueles aferrados ao princípio da propriedade. E quem costuma ser aferrado ao princípio da propriedade é, antes de qualquer coisa, proprietário. Então você percebe claramente que quem constitui a classe dos defensores das relações vigentes de produção são, antes de mais nada, os proprietários e seus herdeiros. São eles que, de uma certa forma, lutarão para conservar intacto o princípio da propriedade privada. Você dirá, professor, isso aí é uma explicação típica da infraestrutura, né? Tem aqui a infraestrutura, e na infraestrutura você tem, então, duas classes, classe A e classe B. A classe A quer a conservação das relações de produção, a classe B quer a subversão das relações de produção. Então a classe A é uma classe constituída por proprietários e a classe B por não proprietários. Por não proprietários. Porque o proprietário tem interesse nisso, o não proprietário tem um interesse contrário. Você percebe que existe, portanto, um conflito aqui, que é um conflito que está, de uma certa forma, relacionado às relações de produção. Então é claro que, de uma certa maneira, esse conflito entre a classe A e a classe B, a classe dos proprietários e a classe dos não proprietários, é o que nós chamamos de luta de classe. E é esta luta de classe que é a causa última de todos os fenômenos superestruturais, como o direito. E o que faz o direito? Protege a propriedade. Mas o direito não protege a propriedade por ele mesmo. Ele até tenta fazer acreditar nisso. Né? Olha, o direito tem os seus instrumentos patéticos de fazer crer numa autonomia. Né? Tem até alguém super famoso chamado Kelsen, que escreveu a teoria pura do direito. Ora, o que vem a ser uma teoria pura do direito?
é uma teoria segundo a qual o direito seria autônomo em relação ao resto, porque seria constituído e estruturado por uma lógica interna completamente independente e blindada em relação ao resto da sociedade, da economia, etc, etc. Então é claro que um livro, A Teoria Pura do Direito, está desmentindo o fato do direito não ser puro, mas ser impuro. Isto é, ser o resultado da luta de classe, o resultado dos interesses em jogo nessa luta de classe. De uma certa forma, se você quiser mudar o direito, não mudá-lo cosmeticamente, não dar ao direito tinturas mais ou menos liberalizantes, não falar num direito alternativo com um ou outro juiz esquerdoide, não, mas mudar efetivamente o direito. Mude a relação de forças da luta de classe e você terá um novo direito. O direito é só o resultado de uma relação de classe que obviamente, uma relação de conflito. Ora, meus amigos, a grande observação que cabe fazer aqui, antes de mais nada, é que esse proprietário que pertence à classe A, não é qualquer proprietário, mas é o proprietário de propriedade que importa para a produção. E qual é o proprietário de propriedade que importa para a produção? Não é o proprietário do produto, é o proprietário do meio. Por isso o meio é mais importante que o produto. Essa explicação foi espetacular. O próprio Marx me aplaudiria nesta. Eu sinto isso, não é? Porque eu tenho vínculos suprassensíveis com os grandes gênios que todos encarnam em mim. Dependendo do curso que eu dou, é lógico. Então, olha aqui. Quem é o proprietário que defenderá a propriedade? Quem é o proprietário aferrado às relações de produção vigentes? Quem é que vai defender a propriedade? É o dono do Fiat Idea? Não, está cagando e andando para a propriedade. O proprietário que vai defender a propriedade é o dono da fábrica do Fiat Idea. Então não é qualquer proprietário. Você tem uma casa em Ubatuba, Marx nunca se incomodou com você. Porque eu lamento, você não vale nada, você é um bobão. Né? Você tem um carro importado, não é você. O problema não é você. O problema é o dono da terra e o dono da máquina. O problema é o dono do meio de produção. Por quê? Porque é esse que se aferra às relações de produção baseadas na propriedade. Portanto, o que importa não é a propriedade do produto. O que importa não é o dinheiro que você tem. O que importa é a propriedade do meio. E é por isso que o grande critério que separa a classe A da classe B é a propriedade privada dos meios de produção. Propriedade privada dos meios de produção. E quais são os meios de produção? Os meios de produção são, olha aqui, está escrito aqui, é o objeto e o instrumento para trabalhar o objeto. Proprietário privado dos meios de produção. Os que detêm o objeto e o meio para trabalhar o objeto. Então, esses proprietários privados dos meios de produção são os caras da classe A. E quem são os caras da classe B? São os outros. E quem são os outros? São aqueles que desempenham essa atividade aqui. São aqueles que agem efetivamente sobre o objeto, sem ser seu proprietário, para transformar o objeto em produto. São aqueles que efetivamente produzem, mas que não são proprietários nem do objeto transformado, nem do meio que transforma. E este é o trabalhador. Este é o trabalhador.
Você tem de um lado o proprietário do meio e do objeto, e o outro lado, de outro lado você tem o cara da atividade. E qual é o cara da atividade? É o cara que gasta energia para transformar o objeto em produto. Este é o cara da força de trabalho. Portanto, você tem o cara dos meios de produção versus o cara da força de trabalho. Olha que legal, cara. Eu participo do mundo pela minha força de trabalho, pela energia que eu ponho no mundo trabalhando. E outros participam do mundo porque são donos dos meios que permitem que eu trabalhe. Então, são eles contra eu. Você entendeu? Eles contra eu. Só que como eu, tem mais gente. Por isso é que se nós nos uníssemos, nós daríamos um pau neles. Essa é a explicação, né, aquilo que nós poderíamos chamar da teoria das revoluções no materialismo histórico. E chega uma hora que o desacerto entre as forças de produção e as relações de produção é de tal ordem, chega uma hora que a classe que defende a propriedade está de tal maneira aferrada, né? Latifúndios improdutivos, e a outra diz, nós vamos sair pro pau. A revolução surge exatamente daí, da insustentabilidade da coabitação entre certas forças de produção e certas relações jurídicas e políticas de produção. Ora, meus amigos, chegamos num ponto importante do nosso curso. A luta de classe agora tem nome. Proprietários privados dos meios de produção e não proprietários. Aqueles que só têm a oferecer a força de trabalho. Aqueles que só vivem vendendo a força de trabalho. Eu vendo a força de trabalho no mundo. Há os que compram. Os que compram são donos dos meios de produção. Nós não pertencemos ao mesmo grupo. Nós não somos farinha do mesmo saco. Nós somos diferentes. Não devemos sentar na mesma mesa. Devemos nos enfrentar. Os que vendem a força de trabalho receberam no materialismo histórico a alcunha de proletários. Aqueles que são proprietários dos meios de produção receberam a alcunha de burgueses. A luta de classe é o enfrentamento no capitalismo da burguesia e do proletariado. Ficou claro isso aqui? Até aqui não. Eu acho que, de uma certa maneira, o que é que você pode perceber de tudo que eu expliquei? Que se eu quiser explicar o sucesso do Padre Marcelo, pela perspectiva do materialismo histórico, eu tenho que entender que o Padre Marcelo é o resultado de burgueses defendendo a propriedade e proletários buscando novas formas de relações de produção. Você olha para mim e diz, professor, se antes eu não tinha entendido, agora então que eu não entendi mesmo. Quer dizer, voltamos à velha infra e superestrutura. Né? E chegamos à conclusão, depois de analisarmos processo de produção, relação de produção, né? Aí não dá certo, aí surgem as classes, classe A, classe B, que defende uma ou outra relação de produção. Aí vimos que eles não se entendem muito bem, chegamos na luta de classe e vimos que essa luta de classe agora tem nome, e esse nome é burguesia versus proletariado, porque o burguês é o detentor dos meios de produção e o proletário é o vendedor da força de trabalho.
E nós continuamos na superestrutura com o padre Marcelo. Com o William Bonner. A relação entre a burguesia e o proletariado é uma relação de conflito. Então, aqui eu queria dizer que quando o cara trabalha, né? Lembra, trabalho é atividade sobre um objeto para produzir um produto através de certos meios. Quando o cara trabalha, o trabalho implica relações entre trabalhadores. O trabalho implica relações entre trabalhadores. Portanto, de uma certa maneira, nós poderíamos imaginar que se o trabalho tem como resultado o produto, se o trabalho tem como resultado a transformação de um objeto em produto, as relações entre as pessoas que trabalham aparentemente é uma relação de cooperação. Então, isso que eu queria destacar. Existe nessa lógica uma aparência de cooperação. Ou seja, dentro desta lógica, eu só posso imaginar que um trabalhador ajuda o outro trabalhador a fazer acontecer o mesmo trabalho. E, portanto, existe na lógica do trabalho uma aparente complementaridade funcional. E Marx dirá, essa aparente complementaridade funcional acaba produzindo a ilusão de que todo o processo de produção é um processo entre pessoas que querem a mesma coisa, o que não é verdade. De fato, aqueles que efetivamente trabalham, aqueles que efetivamente agem sobre o objeto, agem sobre a natureza para fabricar o produto, estes cooperam. Ou pelo menos devem cooperar, podem cooperar. Porém, o processo produtivo não é constituído só de trabalhadores, isto é, só daqueles que efetivamente agem sobre a natureza para produzir produtos. Não! O processo produtivo é constituído por agentes que participam do processo produtivo não na sua perspectiva produtiva, mas na sua perspectiva de relação de produção. São os donos dos meios de produção, que sem produzir escravizam, que sem produzir têm interesses que não coincidem com os interesses dos trabalhadores. Então qual é o grande erro? E a grande ilusão é imaginar que você que é meu camarada de chão de fábrica, você que é meu parceiro ali, você que aperta a fenda que eu deixei de escapar porque eu espirrei, né? Você que segura a onda, você que coisa. O dono da esteira é outro, não é do nosso time, é outro time. E ele terá todo o interesse em se colocar como do mesmo time. Por quê? Porque ele tem todo o interesse a descaracterizar a perspectiva conflituosa que caracteriza a luta pela defesa das relações de produção como elas são,
e a luta pela subversão das relações de produção com vistas a um pleno épanouissement, sei lá como se fala isso em português, a pleno desabrochar de todo o sistema econômico propriamente dito. Então veja só o que eu quis dizer aqui. Se a luta de classe não é vista com clareza, isto é explicável. Isto é explicável por quê? Porque os trabalhadores, bem como os donos dos meios de produção, não conseguem enxergar dentro do processo produtivo a fissura que os separa. E é isto que vai receber o nome de consciência de classe, ou, se você preferir, falta de consciência de classe. Por quê? Por que existe falta de consciência de classe? Por que eu não me dou conta que eu pertenço a uma determinada classe? Eu esqueci de dizer, mas a gente vai arrancar até mais e acaba de uma vez, assim, né? Conforme eu expliquei na aula passada. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que o trabalhador, ele não consegue entender, como também o burguês também não consegue entender, que as condições materiais de produção não são as melhores. Ele não consegue entender que as relações de produção não são as melhores. Ele não consegue entender que o trabalhador mais o outro trabalhador precisam lutar pela subversão das relações de produção. Ele não consegue entender, sobretudo, que o dono dos meios de produção não tem interesse nisso. Razão pela qual o trabalhador não se sente membro de um grupo que enfrenta outro grupo. E por via de consequência, o burguês também não. O burguês também não. Ou seja, são os dois igualmente alienados num processo. Nenhum dos dois entende muito claramente a lógica que faz o processo funcionar. E de uma certa forma, a luta de classe permanece mascarada exatamente pela impossibilidade que têm os participantes de enxergar as classes sociais. Tudo é feito para confundir as classes sociais. Tudo é feito para que a sociedade não seja claramente dividida em proletários e burgueses. Tudo é feito para fazer pensar na justiça do sistema. Tudo é feito para fazer pensar que a propriedade privada e a distribuição de riquezas na sociedade é a forma ideal para aquela sociedade, para aquele sistema econômico. Portanto, dentro dessa perspectiva, é normal que o trabalhador não se sinta proletário. E é normal que o patrão não se sinta burguês. Ora, você olha para mim e deve se inquietar. Porque o que eu estou contando aqui? Eu estou contando aqui que se o mundo é como ele é, as causas do mundo ser do jeito que é, são causas que não são visíveis. Eu estou contando aqui quais são essas causas não visíveis. E que eu estou contando aqui é mais do que isso. Que essas causas não são visíveis nem mesmo pelos mais diretamente concernidos no processo. Então, naturalmente, uma grande pergunta que sempre se fez ao materialista histórico é a seguinte: amigo, você não acha um pouco demais
o mundo é como ele é, as pessoas bem ou mal estão aí trabalhando, está tudo indo mais ou menos, e você, só você, consegue enxergar as verdadeiras causas do mundo ser como ele é, e o que é pior, enxerga um mundo cheio de alienações, de escravizações, de dominações, que nem mesmo quem participa dele consegue enxergar. A essa crítica soma-se uma outra. Se tudo é como só poderia ser, se o que vem à cabeça das pessoas é o que só poderia vir, e se somos todos alienados é porque o mundo é alienante, se tudo é consequência das relações materiais que são o que são, se a minha aula nada mais é do que um artifício de entretenimento da classe dominante para que ela se sinta menos mal, se tudo é o que é, por que caralhos eu tenho que aceitar que o materialismo histórico seja a verdade sobre tudo? Por que eu não poderia aplicar ao materialismo histórico aquilo que ele fala de todo o resto do pensamento? E aí eu seria obrigado a aceitar que o pensamento marxista nada mais é do que o resultado de uma luta de classes, de uma dominação de classes, de relações de afeto, de um inconsciente, de pulsões, de uma tristeza, de um estupro que a mãe de Marx sofreu não sei quando, de um não sei o que tudo isso não passa de um delírio e que isto não é mais verdadeiro do que qualquer outra delirante afirmação desses alienados que a doutrina tanto denuncia. Essa crítica é uma crítica poderosíssima. Eu não sei se você percebeu, mas nesse ponto, aparentemente, o materialismo morde o próprio rabo. Por quê? Porque o materialismo não abre nenhuma brecha para que o pensamento possa transcender a matéria. E se o pensamento não pode transcender a matéria em nenhum momento, dizer que a luta de classe é o motor da história, obviamente não pode querer significar uma verdade absoluta sobre a história. Mas é apenas o resultado da própria história, do próprio momento vivido pelos materialistas na história. É apenas o resultado da vida material daqueles que pensam o materialismo histórico. E, portanto, é uma filosofia tão alienada da história, por pretender a verdade absoluta, quanto qualquer outra filosofia idealista que propõe um Deus, um mundo das ideias, uma transcendência, um suprassensível, ou qualquer outra pataquada imaterial que explicaria tudo. Resumindo, explicar o mundo material pela matéria e querer concluir daí uma verdade indiscutível é tão aberrante, absurdo e alienado quanto explicar o mundo material por qualquer magia que você puder imaginar. Se você disser que um cometa trouxe rinocerontes na sua cauda, os rinocerontes fornicaram as pulgas, e daí nascemos nós, pois isso é tão defensável quanto a luta de classe ser o motor da história. Porque os dois cometem o mesmo erro de princípio. Pretender ser transhistóricos, mesmo quando afirmam a historicidade de tudo.
Ficou bonito? Professor, agora o senhor me angustiou de vez. Porque eu já estava quase comprando essa porra da burguesia contra o proletariado. Pois é. Mas eu sou obrigado a apresentar esse poste na sua frente. Porque esse é um poste que todo materialista tem que desviar. Ou você abre uma brecha para que a tua verdade absoluta caiba, ou você é tão relativo quanto qualquer outra relativa proposta sobre o mundo. Eu poderia perfeitamente dizer que o materialismo histórico é a proposta de Marx, determinada pelas suas pulsões, determinada por todas as trepadas que ele quis dar e não deu, né? E em especial todas as burguesas que ele quis comer e não deram para ele, porque provavelmente ele não usava os perfumes que a burguesia costuma tolerar. E você vai dizer, mas você é um louco, tanto quanto ele, que disse que a luta de classe é o motor da história. Quem falou? Por quê, querido? Porque, de uma certa maneira, o que é que o materialismo afirma? Escuta, aí embaixo, tudo é como só poderia ser, viu? Ou você, trouxa, achava que era autônomo, hein? Achava, eu olhando aqui de cima do avião, eu percebo que está tudo aí que nem um formigueiro, tudo é como só poderia ser. Você é trouxa porque olha tudo aí de baixo e se crê autônomo, imbecil, né? Agora, eu como estou aqui em cima, eu consigo enxergar a verdadeira causa das coisas serem como elas são. É a perfeita lógica do único ser capaz de descobrir a verdade por em cima de tudo. Existe aí um problema. Esse problema nós vamos tentar resolver até o fim da 8ª aula, ou senão vocês se sentirão lesados. Nessa luta de classe, meus amigos, burgueses e proletários se enfrentam sem perceber. Poderíamos dizer que burgueses e proletários se enfrentam raramente percebendo. Quando burgueses e proletários se enfrentam percebendo, é porque eles têm consciência da classe a que pertencem. Portanto, a consciência de classe é condição da revolução. Enquanto a luta de classe for travada por inconscientes ou alienados, ela obviamente tende a conservar as relações de produção como elas são. Mas quando a luta de classe for travada com consciência de classe, é possível que o proletariado faça triunfar a sua superioridade numérica e material e dê um pau na burguesia com todos os recursos que a burguesia tem, todos os aparelhos de defesa de si mesmo que a burguesia tem, como a polícia, o exército, o corpo de bombeiros, segurança privado, o menganha, companhias privadas, essas aí, seguranças privados e o diabo a quatro. A hora que a massa baixar, cumbica, velho, sai correndo, tenha um helicóptero, porque não sobrará nada. Não sobrará nada. E este é o sonho, velho. Este é o sonho. Aquilo vem. Se vira, se joga na Billings. Vai pro mar que é menos constrangedor. Sai nadando, camarada, porque a coisa vai. Isso aconteceu em algum momento. Isso nunca aconteceu em momento algum. Então o que você percebe? Você percebe que existem duas classes que se enfrentam e por alguma razão essa relação de forças não mudou, não está mudando e não tem nenhuma perspectiva de mudar. O tema da próxima aula, nossa 4ª ideia, é a teoria da revolução e o fracasso das perspectivas marxistas revolucionárias. Naturalmente, isso nos levará à ideia subsequente, conceito de ideologia, que é o ponto forte, né, da explicação dessa luta de classes. Beleza? Eu parto, in extremis, serei gentilmente levado por um colega de vocês em moto para Congonhas, para que eu não perca o avião que sai 21h57 com destino a Porto Alegre. Muito obrigado pela sua generosidade. Semana que vem tem mais.